Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para o ensino médio, que está aí durante o período remoto. Esta é uma aula gravada no sistema Meet, ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso tanto do estudante quanto de quem tem interesse nas discussões e nos conteúdos da disciplina de Sociologia. E hoje, né, gente, mais uma vez vamos encaminhando aí para o final, né, das discussões a respeito do Nicolau Maquiavel. E hoje eu quero falar com vocês rapidamente, né, nós vamos ter mais este vídeo, mais um próximo, né, esses serão mais rápidos, eu espero, onde, para a gente arrematar, para a gente terminar aí as discussões sobre a obra do Maquiavel, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre a República, né? E que conceito Maquiavel vai fazer de República, que a gente já sabe que a República ela é aquela vazão, não é? Aquela mediação entre os grandes e o povo, né? Os grandes que querem o poder, que querem oprimir, o povo que quer a liberdade, que não quer ser oprimido, né? Que essa mediação, essa vazão na República, ela acontece pelas leis e pelas instituições, pela liberdade. Quando você tem instaurada a liberdade, você não tem uma figura humana, pessoal, que vai intermediar o conflito, que é o caso do príncipe, lá no Principado. Na República, não. Na República, você tem boas leis. E aí, né, tem um trecho lá no Príncipe, tá, gente? Que ele vai dizer que boas leis geram boas armas. E boas armas geram boas leis, né? Agora eu tô vendo aí o slide aí, ó. A setinha lá tá trocada, tá, gente? Tá errada aquela... Isso aí é setinha de professor de Sociologia, né? Porque o certo é o ciclo, né? Tá aparecendo ali que as boas leis geram as boas armas. Quando, na verdade, as boas leis geram boas armas e as boas armas geram boas leis. Nós temos aqui um ciclo perfeito, tá, gente? De leis e armas. E lembrem, tá, gente, que as armas, para o Maquiavel, elas são essenciais em qualquer Estado. A política ela tem que ser feita com arma, porque além das questões internas do Estado, tá, gente? Que inclusive envolve aí segurança pública e tudo mais, né? O Estado ele tem ameaças externas, né? Então o Estado ele tem que ter um exército. Gente, nós estamos falando de um autor que está falando numa época que não tinha essa figura, o exército, o militar, de forma profissional, de forma regular, como nós temos hoje, tá? E o que o Maquiavel ele quer dizer com boas leis que geram boas armas justamente quando você tem uma sociedade tão justa, tão boa, né, com tão boas instituições que os próprios cidadãos se encarregam da sua defesa, porque eles entendem que aquela sociedade, que aquele lugar que eles vivem é tão bom para eles que é da responsabilidade também deles de defenderem este lugar. Mas lembrem que eu falei para vocês que a República ela vai ser tratada mais especificamente nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, principalmente nos primeiros 18 capítulos, né, do livro primeiro, que é chamado de Pequeno Tratado da República. Como eu falei para vocês, nós não vamos esmiuçar tudo que o Maquiavel está tratando aqui, porque ele está sendo bem histórico nesse livro, ele vai falar bastante da formação de Roma, da República Romana, né? Mas uns pontos que são interessantes para a gente tratar aqui é justamente da tipologia das formas de governo. Olha só, né? Eu falei das formas de governo lá no Platão, falei das formas de governo lá no Aristóteles, e vamos falar aqui, então, do Maquiavel, tá, gente? Que ele vai adotar um sistema, que é o sistema de Políbio. Ele vai fazer algo muito parecido, ele vai se inspirar em Políbio, que é do século II a.C., que o próprio Políbio, ele se inspira no Aristóteles, que é aquela ideia, né, de formas boas, formas positivas, que sucede formas negativas, né, que se corrompem, se transformam em formas negativas, depois forma positiva e negativa, até que você tenha um ciclo novamente, né? Então, tipo assim, a ideia do Maquiavel
e do Aristóteles, desculpa, né, que inspira o Políbio, é que as formas de governo, elas vão da melhor para pior, melhor, pior, melhor, pior, e depois ela retorna para a melhor. Ela faz um ciclo, tá? Então, para o Políbio, gente, a gente começa na monarquia, e o Maquiavel vai chamar isso de principado. Então, vejam, quando o Maquiavel escreve o príncipe, ele está falando da monarquia, tá? Tá aí, né, explícito aí, tá? Então, a monarquia, que é uma forma positiva, ela se degenera para a tirania, que o Maquiavel escreve lá nos discursos como um regime tirânico. A aristocracia, que vai substituir a tirania, para o Maquiavel, ele vai dizer que é o regime dos optimates. Quem são os optimates, gente? Os optimates eram aqueles primeiros senadores, né, que eram os representantes dos patrícios, dos pater familiae, né? Deem uma olhada lá novamente naquele nosso vídeo sobre a história romana e Cícero, tá? Então, os optimates eram aqueles primeiros senadores que vinham ali daquela classe que eram os patrícios, né? Os senadores vitalícios, né? Senadores que estavam ali dominando o governo de Roma, tá? Aí, da aristocracia, ela vai se degenerar para a oligarquia, que o Maquiavel vai dizer que é o governo de poucos, tá? Depois da oligarquia, vai para a democracia, que o Maquiavel chama de governo popular. Depois da democracia, de acordo com o Políbio, vai para a oclocracia. Aqui, gente, oclocracia, aqui é uma ideia de multidão, tá? É quando a multidão toma o governo, mas toma de forma totalmente desgovernada, tá? Toma sem ter rumo nenhum, sem ter direção nenhuma. Seria, assim, uma piora daquilo que o Aristóteles considerava que era a demagogia, tá? Seria a demagogia bem mais piorada. E que o Maquiavel aqui, ele vai considerar, então, que esse é o governo licencioso. Portanto, a licença. Aí, de acordo com o Políbio, da oclocracia, volta lá para a monarquia. Bom, o Maquiavel, ele vai dizer o seguinte, olha, né, e vamos lembrar, gente, que naquela perspectiva da realidade, da praxeologia, da verdade efetiva das coisas, essa visão, ela não se encaixa muito no Maquiavel. O Maquiavel, eu vou falar aqui a minha impressão pessoal, mas eu acredito que nesse trecho, tá, gente, isso está no livro 2 dos discursos, aqui no capítulo 2 do livro 1 dos discursos, tá, gente? Para mim, eu vejo isso meio que uma forçação de barra e assim, meio que parece um Maquiavel que não leu Maquiavel, sabe? Mas ele está se referindo a um grande clássico, né? E a gente sabe, às vezes, você precisa mesmo se referenciar aos clássicos, né? Até para você demonstrar que você tem um conhecimento, que você tem uma leitura. Infelizmente, gente, isso existe até hoje nos meios intelectuais, tá, gente? Então, assim, parece que isso não se encaixa muito na teoria do Maquiavel. E aí, no final, o Maquiavel ele vai dizer o seguinte, que se para o Políbio você retorna para a monarquia, o Maquiavel vai dizer assim, olha, dificilmente um Estado que passou por todos esses governos, por todas essas formas, dificilmente, quando chega na licença, esse Estado ainda exista. Muito provavelmente que ele já foi conquistado por outro Estado. Tá? Então, essa é a ideia das tipologias, né, que o Maquiavel vai trazer sobre as formas de governo e que, podem ver, né, até por conta da presença dos optimates ali, ele faz uma relação com o governo romano. Mas o que fica bem interessante, na verdade, é quando Maquiavel ele vai teorizar sobre o governo misto. Tá? Para o Maquiavel, então, gente, né, a Roma ela se faz gloriosa justamente por conta do governo misto. E olha só a citação aí, vamos ler de novo, né? E foi-lhe tão agradável a fortuna, falando de Roma, né? Olha a fortuna aí presente, né? Que, embora se passasse do governo dos reis e dos optimates ao povo, lembrem lá, né? A Roma que saiu da monarquia, foi para a república se tornou cada vez mais aberta, a plebe, tá? Então é disso que o Maquiavel está falando aqui. E dos optimates ao povo,
por aquelas mesmas fases e pelas mesmas razões acima narradas, aquelas fases do governo que eu acabei de falar ali atrás, né? Nunca se privou de autoridade o governo régio para dá-lo aos optimates. Então, os reis tinham poder, mas concederam poder aos optimates, né? E não se diminuiu de todo a autoridade dos optimates para dá-la ao povo. Então, os optimates conservaram o poder, mas também deram poder ao povo. Mas, permanecendo mista, constituiu-se uma república perfeita. Tá? Perfeição a que se chegou devido à desunião entre plebe e senado, né? Que depois ele vai falar. Mas, qual que é a ideia aqui, gente, então, do governo misto? É um governo que mistura, né, as três instâncias de poder, vamos dizer assim. Tanto o rei, que é uma instância de poder, a aristocracia, que são os optimates, e depois o governo da plebe, o governo do povo, né? E, gente, aqui é bem interessante porque o Maquiavel ele vai fazer, inclusive, uma relação com Esparta. Peguem lá na história, né? Infelizmente, não sou eu, professor, que estou dando história para vocês, mas lá na história vocês devem ter visto Atenas e Esparta. Esparta, gente, ela tinha um governo que era muito elogiado, inclusive pelos gregos, por Aristóteles e Platão, tá? O governo espartano ele era muito elogiado, porque era um governo misto, tá? Eram leis que foram editadas por um tal de Licurgo, né? Então era um código de Licurgo, né? E ele fez, lá em Esparta, um governo misto, tá? Um governo que durou muito tempo. E ele foi muito elogiado, esse governo de Esparta. Só que aí vai dizer o Maquiavel, cara, só que lá em Esparta teve uma pessoa que fez o governo, que foi o Licurgo. Foi um ordenador. Vocês já viram que essa palavrinha já apareceu nas minhas aulas passadas aí. O Licurgo foi um ordenador, né? Em Roma, a vantagem é que não teve ordenadores. Tá? Roma não teve ordenadores. O poder passou dos reis para os optimates e dos optimates para o povo sem a necessidade de uma mente pensando isso. Isso aconteceu por conta da própria dinâmica do poder de Roma. E isso fez, vai dizer o Maquiavel, né? Isso fez de Roma tão gloriosa. E aqui, gente, a gente vai falar então sobre a virtude na República, porque vocês viram que tem fortuna, né? Maquiavel ali atrás, ele estava falando da fortuna. E a virtude, gente? Como que fica? Né? Se não tem príncipe, né? Se não tem essa figura homem, machão, viril, se não tem essa figura na República, tem virtude na República? Tem virtude na República. Né? E aí o Maquiavel ele vai falar sobre a virtude e o tumulto. Né? E, gente, aqui é mais uma novidade do pensamento do Maquiavel. Porque é o seguinte, pensem o seguinte, gente, o que os governantes mais querem evitar é justamente essa ideia do tumulto, né? Essa ideia das pessoas tumultuando, irem para a rua, né? E, cara, os governos querem, sabe, evitar ao máximo. E até na época do Maquiavel, toda a ideia de tumulto era condenado pelos pensadores, pelos intelectuais. Pois o Maquiavel vai dizer ali, ó, os bons exemplos nascem da boa educação. A boa educação das boas leis. E as boas leis dos tumultos que muitos condenam sem ponderar. Então, olha só, cara, para você ter boas leis, para você ter, olha só, uma boa educação que vai formar os bons homens, né? Para você ter uma boa educação, você precisa ter boas leis. E essas boas leis, gente, elas só existem. Por quê? Porque pessoas foram na rua. Porque pessoas foram protestar. Porque pessoas foram exigir que essas boas leis existissem. E aí é que tá. Quem é que tem essa virtude? A virtude, gente, de exigir essas boas leis através dos tumultos. Não são os grandes. Porque os grandes, eles querem mandar. Os grandes, eles querem oprimir. Então, o grande, ele não precisa ter virtude. A virtude na República, gente, está no povo. É o povo que tem que ter virtude. Sabe por quê, gente? Porque o povo quer liberdade. O povo, ele quer algo negativo, vamos dizer assim. O povo não quer ser oprimido. Veja, o povo, ele quer algo negativo. Ele não quer ser oprimido.
não é? Já os poderosos, eles querem algo positivo, eles querem mandar. E para mandar é fácil, não é? Mandar é fácil, só você mandar, né? Faça isso, faça aquilo. Eu quero desse jeito, eu quero de outro jeito. Mas, quando você quer liberdade, aí complica. Aí complica, porque para você, se você não quer ser mandado, se você não quer ser oprimido, você tem que saber de onde está vindo a opressão. Você tem que saber quais são os rumos, quais são as possibilidades da sua liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, isso é licenciosidade. Liberdade é organização. Liberdade é organização do Estado, é organização política. Então, gente, é o povo que tem que ter virtude. E olha só, é o povo que tem que ter virtude indo na rua, protestando, fazendo tumulto. Esse tumulto aqui, o Maquiavel vai dizer depois, são tumultos que em 300 anos da história de Roma, sempre aconteceram esses tumultos. Lembrem, são os comícios. São os comícios da plebe. São tumultos que ele escreve ali. Teve um ou dois que foram violentos, que tiveram que ser reprimidos com violência. Mas esses tumultos, eles precisam existir, esses comícios, o povo ir à rua, isso precisa existir. Senão, os poderosos, eles vão tomar conta mesmo. Senão, os poderosos, as leis que os poderosos vão fazer não serão boas leis, porque serão leis que simplesmente mandam. E não que sejam leis que preservem a liberdade. Então, essa aqui, gente, é a grande lição. É a grande lição do Maquiavel. O Maquiavel, eu já falei para vocês, não é o Maquiavel, ele não é o Maquiavel do príncipe. O Maquiavel é o Maquiavel da República. E na República, o Maquiavel, ele coloca uma grande responsabilidade no povo. O povo não está isento da política. O povo, ele quer a sua liberdade. Mas justamente porque ele quer a liberdade, que ele se torna um agente político. E essa é a grande lição do Maquiavel. Gente, agora vocês têm que saber de que lado que vocês estão. Você quer ser um poderoso? Ou você quer ser do povo? Ou você quer a liberdade? Eu já fiz a minha decisão. Eu definitivamente, pelo meu caráter, pelo que eu já vivi até hoje, eu sou o povo. Eu quero liberdade. Mas se eu quero liberdade, eu tenho que lutar por ela. Gente, era essa aula. Falei que ia ser um pouco mais curta, mas eu acho que foi intensa. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia da liberdade, essa ideia da virtude no povo, né? Uma virtude que não é mais a virtude da virilidade do homem que quer bater, que é impetuoso. Né? Vejam que é uma virtude completamente diferente daquela que está no príncipe, que é muito, muito interessante. Essa virtude da república. Gente, nós vivemos em uma república, tá? Só para situar vocês. O Brasil é uma república federativa. Sim, nós vivemos em uma república. Então a gente tem que lutar pela lei. Porque se a gente não lutar pela lei, quem vai ocupar aquele espaço é o grande, é o poderoso. E para ele quer mandar. Simples assim. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem aí nos nossos canais, tá? Espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam gostando do conteúdo. Nós vamos para mais uma última aula, né? E aí eu acredito que dá para encerrar, pelo menos momentaneamente, o Maquiavel, tá? É isso, fiquem bem, fiquem com saúde, tá, gente? E vamos encerrando a nossa gravação.